Fala pessoal, dando início aqui a um vídeo, né? Na verdade, um comentário sobre esse segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal, dessa decisão importante, né? Que nós estamos acompanhando. Quem milita aí na área do direito administrativo sabe, nós estamos acompanhando atentamente para saber a extensão dos efeitos da aplicação com relação aí à retroatividade ou não da lei de improbidade administrativa e também no que tange a questão da prescrição, que também da prescrição intercorrente, que é um outro assunto polêmico que está em julgamento agora no Supremo, nessa tese do tema da repercussão geral 1199, que hoje começou já o seu segundo dia de julgamento. Eu gostaria de fazer atenção e destaque aqui para o voto do ministro André Mendonça. Né? O voto do ministro André Mendonça tem uma peculiaridade que eu gostaria de tomar muito cuidado, e aí, fatalmente, os outros ministros vão se manifestar com relação ao tema, que ainda não fechou a discussão. Não é? Recapitulando que até o momento, então, nós tivemos dois votos. O voto do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi contrário à retroatividade da norma, ainda que seja para os casos culposos. A questão da culpabilidade só seria da culpa, só seria da extinção da culpa e da obrigatoriedade do dolo somente dos casos daqui para frente, e também que foi contrário à questão relacionada à prescrição intercorrente. Né? O ministro Alexandre de Moraes, o relator, foi contrário a esses dois casos. E agora também, na repercussão geral do ministro André Mendonça, ele foi favorável à retroatividade para os casos culposos, para afastamento dos casos culposos, tá certo? E aí foi contra, via de regra, foi contra aqui a questão da prescrição intercorrente, a prescrição intercorrente sendo válida apenas daqui para frente, ou seja, do momento, e já computando, o ministro André Mendonça coloca no seu voto também, na sua manifestação, que seria válido daqui para frente, ou seja, do momento, o prazo válido, inclusive contando já o prazo, já andou aí durante o processo, não é? Agora, o que me chamou mais atenção, e aí precisa de uma reflexão um pouquinho melhor, diz respeito ao conteúdo quando o ministro André Mendonça traz a tese de que os atos culposos praticados que estiverem em curso, veja, não estamos falando nem dos atos que estão sendo apurados, que estão sendo investigados, que daqui para frente serão alvo, né, de futuro processo, enfim. Esses aqui já estão extirpados, evidentemente, por conta da alteração da 14.230. Ou seja, são os atos que não se tem mais como trabalhar com a culpa para os casos previstos no artigo 10, porque já não existe mais essa previsão legal para isso. Agora, o que me chamou a atenção no voto do ministro André Mendonça foi no sentido de que, olha, aplica-se os casos aos processos em cursos, a investigações em cursos, processos em curso, inclusive para os processos já transitados e julgados. O ministro André Mendonça colocou aí, então, acendeu uma novidade até então. Foi o seguinte, olha, a partir do momento em que se aceita a retroatividade da norma em decorrência do direito administrativo sancionador, não é? Aplica-se isso, inclusive, para os casos já resolvidos, já decididos, no que tange aí ao trânsito e julgada da decisão, atacados por meio de ação rescisória. Né? E isso, sem sombra de dúvida, vai gerar uma problemática muito grande, né? Vai gerar aí toda uma discussão jurídica em torno disso, por conta, inclusive, da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas, e aí que, sem sombra de dúvidas, se tem um paradigma a ser observado, então, pelo voto do ministro André Mendonça. Vamos acompanhar como é que vai ser aí daqui para frente. Ainda faltam 9 votos, né, para poder se decidir a tese formada, a maioria de tese formada, mas acredito eu que já nós tivemos dois paradigmas importantes, dois votos importantíssimos aqui nesse segundo dia de votação. Primeiro, o voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro relator, e na sequência o ministro André Mendonça, que trouxe aí uma tese até então, na minha opinião, polêmica, em especial não com relação à retroatividade, porque isso estava sendo discutido, se vai retroagir ou não, mas inclusive passível, segundo o voto do ministro André Mendonça, passivo, inclusive, para os casos já transitados em julgado. Então, imagina aí o prefeito, o vereador, o agente público que foi condenado por uma ação culposa, que já teve a sua condenação transitada em julgado e que agora pode ter aí revisado esta condenação, quando culposa, e ele deixou bem claro isso,
no que diz respeito a essa situação específica por meio de ação rescisória em decorrência aí da retirada do legislador e do intuito do legislador de fato de retirar a modalidade culpa para a condenação em ação de improbidade administrativa. Vamos acompanhar que tem muita coisa aí pela frente. Eu venho aí comentando, vou continuar aí analisando as decisões e ter acompanhado de perto, passo a passo, cada uma das decisões, tá certo? Não perca aí os nossos próximos comentários.